fico muito lisonjeado com o convite da Márcia Valéria, que é uma amiga, uma interlocutora rica, de que eu tenho assim um orgulho imenso de ser amigo, assim também da professora Miriam Ribeiro, uma colega de trabalho, não apenas do IFAM, mas de projetos acadêmicos que a gente tem levado à frente no âmbito da arte sacra. Realmente, o nosso curso de pós-graduação de História da Arte Sacra foi o primeiro, né, Miriam? O primeiro do Brasil. Eu achava que era uma coisa extremamente difícil a gente conseguir, e foi bem recebido, bem cantado, e está até hoje aí, né? Também o de Mariana, que ela criou, mas onde eu também sou professor, né? Para mim é uma experiência assim, extraordinária ir a Mariana. Imagina só, você vai para Mariana, fica lá com tudo pago, vai com a sua esposa, né? Dá aula sobre um assunto que você ama, e aí, no final, ainda te pagam, né? Era como se eu tivesse que pagar, porque Mariana é tudo de bom, a Faculdade Arquidiocesana de Mariana é tudo de bom também, né? Então, eu fico assim, me sentindo super em casa quando eu estou em Mariana. Meu avô morou em Mariana quando ele era pequeno, e é uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado, professora então Márcia, Marli Assis, do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra, né? Fátima Carrasa, muito obrigado a todos. Né? E é uma alegria estar aqui, falar junto com o professor Luciano Miliácio e Nancy Regina Rebelo, Flávio Gil, que, aliás, foi nosso aluno, né? Aluno querido e inspirado da pós de Arte Sacra. Miriam Ribeiro, então, também. Né? E uma alegria também registrar a presença do colega Ciro, né? Ciro Correia Lira. Foram colegas sempre que me enriqueceram muito. Né? A minha lida profissional foi sempre marcada por esse convívio assim, muito rico, né? De pessoas que me acrescentaram muito, 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 muito. No Museu de Belas Artes também, onde eu trabalhei por quase 10 anos, né? Que convivi com colegas como Pedro Chechel e pessoas assim inspiradas também. Então, é uma alegria. Eu trouxe uma pequena reflexão para fazer sobre um momento da arte sacra do século XVIII, né? Que não é ainda de todo reconhecido, é uma coisa que é vista, às vezes, com reservas, e eu estudei isso um pouco há algum tempo, e acho que é uma das várias facetas da arte colonial do Brasil, e que eu falaria, né, a transição da era barroca, né, para e depois, na sequência, o do rococó, né? Não são estilos, por assim dizer, iguais, nem são sinônimos, nem o rococó é barroco francês, nem a hipertrofia dos princípios, né, que o barroco consignava, é uma outra coisa. Né? O livro da Miriam, aliás, na sua introdução, fala longamente disso, né? Ai de quem confundir um com o outro, né? E é isso mesmo, né? Quer dizer, quando se estuda a arte é, da, da, do século XVIII, em Minas, né, você vai se deparar, e no Rio também, né, você vai se deparar com essa estética leve, graciosa, de certa frivolidade, que é o rococó. Né? Mas isso também tem ajudado, às vezes, a obliterar, né? A visão. Obliterar é quando um pintor pinta por cima uma, uma obra que já esteja pronta, né? Que já esteja... então, cobrir, né? Encobrir, né? A imagem de outras transformações que acontecem no período colonial. Né? São estilos do maneirismo, o barroco, o rococó, mas também ainda o pombalino, que é a transição para o neoclassicismo, né? E que antecede a vinda da missão artística francesa. O professor Mário Barata foi meu orientador quando eu fiz o mestrado. Não havia, eu sou tão velho, que não havia ainda o mestrado, né? Em Belas Artes. Eu fiz com ele, né? No IFIX, em História do Brasil, para defender dissertação nessa área.
e depois no doutorado com a professora Maria de Lourdes Viana Lira, onde eu estudei o neoclassicismo, né? Então, eu preparei um pequeno texto para a gente ganhar tempo. Eu trabalhei durante muitos anos com a preservação do patrimônio histórico e artístico nacional e testemunhei a grande dificuldade que norteou sempre a ação do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em proteger os bens artísticos de viso classicizantes, né, incluindo o pombalino e o neoclássico. Muitos bens desse estilo se perderam, mais do que se consegue imaginar. Com relação ao século XIX, Mário Barata, numa publicação financiada pela prefeitura, chegou a referir-se ao termo manto neoclássico que revestia a arquitetura da cidade do Rio de Janeiro no século XIX. A ideia que se tratava de um estilo artístico dissociado da realidade econômica e social de seu tempo contribuiu sempre para dificultar a valorização e, portanto, a valoração, né, e preservação do estilo no Brasil, pois que ele costumava ser visto como egresso de um contexto europeu, burguês, estranho a uma sociedade estratificada por uma estrutura social contrastante, típica de uma organização escravocrata. Como pensar historicamente o neoclassicismo no Brasil? Seria possível? Ou deveríamos adotar apenas a crença, que era muito recorrente ainda, de que é um estilo, como se falou muito, né? Chegou de paraquedas a Comissão Artística Francesa. Então, a era das revoluções, que transformou o cenário econômico, social e político da Europa do século XVIII e início do seguinte, é um momento marcado pela retomada dos valores clássicos na literatura, nas artes visuais, na arquitetura, apresentando também reflexos profundos na música. Esse período é o que se segue às fases barroco e rococó, que haviam caracterizado as artes durante o século XVII e XVIII. O neoclassicismo condenou as soluções estéticas ambíguas e excessivamente adornadas que haviam assinalado a manifestações culturais anteriores, ao mesmo tempo que instituiu uma linguagem de austera e de nobre simplicidade. O desenvolvimento do neoclassicismo no Brasil inicia-se no século XVIII, através da ocorrência ainda incipiente numa época em que o barroco tardio e o rococó haviam firmado uma tradição em várias cidades brasileiras, tendo Aleijadinho, em Minas Gerais, representado um ícone em todo o contexto cultural, não apenas brasileiro, né, mas do continente americano em seu todo, né? Esse brilho do mestre mineiro tem ofuscado a visão daqueles que se debruçam sobre o período e mal enxergam outros artistas e mesmo outros movimentos da época. Por isso é tão pouco conhecida a história do neoclassicismo brasileiro anterior à vinda da missão artística francesa em 1816. Não é raro encontrar-se quem aponte o caráter fortuito e estranho desse estilo ao desenvolvimento cultural da sociedade brasileira. Mas a conjuntura histórica em que o neoclassicismo ocorre, tanto em Portugal como no Brasil, não era estranha às transformações de cunho ideológico e filosófico que sensibilizaram as elites renovadoras europeias naquela fase. A época, em todo o continente americano, era de inquietações políticas, sob a égide do pensamento iluminista e liberal. Na Europa, a chamada época das luzes, que procura definir o papel do poder monárquico e consagrar a primazia do saber científico sobre as crenças religiosas, deixará marcas profundas no Estado monárquico lusitano, com reflexos imediatos no Brasil. O despotismo esclarecido, ou ainda absolutismo ilustrado, para usarmos o termo do Francisco Falcon, será o mais característico reflexo do iluminismo na corte portuguesa. Mudanças importantes ocorrem durante os anos de Dom José I, que governa Portugal entre 1750 e 77, e teve como ministro de Negócios Estrangeiros o célebre Marquês de Pombal, Sebastião de Carvalho Melo, em cujo governo começaram a vicejar manifestações culturais de orientação classicista, tanto na metrópole quanto na colônia.
mas esse movimento que ocorre é geral, não é uma coisa circunstanciada a uma determinada área do saber, né? O movimento literário Arcade influencia tanto poetas inconfidentes, como Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, que sonhavam com a independência do país, como também é cultivado por aqueles ligados à corte lusitana, como é o caso de Basílio da Gama, né? E o português Antônio Diniz da Cruz e Silva, juiz de direito que veio participar dos autos da devassa dos Inconfidentes de Vila Rica e condenar Tiradentes à forca. O neoclássico é fruto de um movimento cultural e científico amplo, grande, onde a adoção de um discurso austero e avesso aos excessos do barroco e do rococó reflete o surgimento de uma nova etapa histórica, onde se consagravam práticas políticas e culturais incompatíveis com a tradição contra-reformista implementada pela Igreja, especialmente através dos jesuítas no Brasil e no mundo. É bom lembrar, paralelamente ao desenvolvimento do arcadismo, você tem também na música a manifestação de uma tendência do classicismo vienense, que até em para José Maurício Nunes Garcia vai estar presente e patente. Você vai estar também em Sigmund Neumann e em Marcos Portugal. É uma tríade, né, que defendia essa estética do classicismo vienense, né? E na arte também, vamos ver isso, né? Com o alijamento do braço educador da Igreja da América Portuguesa, né, a expulsão dos jesuítas é de 1759, me permita fazer, então, aqui uma referência, né? Esse é um quadro do Manuel Dias de Oliveira, que já quis, inclusive, Le Breton quis aproveitá-lo entre os membros da academia, né? Havia se formado e estudado em Roma, que era uma referência, né, da formação artística de toda a comunidade artística internacional. Ele tinha estudado em Roma, tinha até por alcunha romano ou brasilense, né? Depende do lugar que tivesse. E foi apontado como um dos artistas dessa fase anterior à vinda da missão artística francesa, mas que já apresentava, de alguma forma, como observou Mário Barata, aspectos estéticos que o vinculavam um pouco à imagem da arte neoclássica, né? Aqui é apenas a imagem icônica, né, dos jesuítas, né? Vamos fazer aqui uma homenagem ao nosso Flávio Gil, que é de lá. Então, as missões, né, jesuíticas, a importância que eles exerceram na formação cultural do povo brasileiro, sem dúvida nenhuma, na sua incorporação ao meio nacional, né, e que vai determinar, em 1750, né, não é à toa que é o final daquela segunda fase falada por Robert Smith, como a fase mundana, a fase monumental, né, que é, na verdade, o final da ética contra-reformista, né, e o início de uma época em que se vai celebrar os interesses do Estado, né, do Estado português, luso-brasileiro, né? O próprio Tratado de Madrid tinha, de uma certa forma, a visão do problema que era antevisto contra os jesuítas, né, por uma série de razões, mas que não cabe aqui entrar. Então, em meados do século XVIII, assiste-se ao fim da era da Contra-Reforma no Brasil e, na sequência, no mundo. A ordem viria a ser extinta em 72, né? Eles foram expulsos em 59. Então, falei sobre o movimento Arcade. O neoclássico é fruto de um movimento cultural e científico mais amplo, né? Onde a adoção de um discurso austero e avesso aos acessos do barroco e do rococó reflete o surgimento de uma nova etapa histórica, conforme eu disse, né? Então, com o alijamento do braço educador da Igreja na América Portuguesa, né, a arquitetura barroca, que tanto havia concorrido como instrumento persuasivo no processo de colonização, vai ser paulatinamente abandonada. A arquitetura adequada a essa nova época e coerente com a corrente de pensamento que então se estabelece é aquela que se caracteriza pelo abandono gradativo das formas complexas do barroco e rococó e caminha numa direção
onde prepondera o gosto pelo racionalismo e pelo austero. Na arquitetura portuguesa e brasileira, desenvolveu-se, a partir de meados do século XVIII, um estilo que é assinalado simultaneamente pela persistência discreta da herança da era barroca, como também pelo purismo e pelo despojamento das tendências estilísticas classicizantes que se avizinham. Né? Em 1755, foi estabelecida em Lisboa a Casa do Risco das Reais Obras Públicas, que ficaria conhecida por sua atuação de reconstrução da capital portuguesa, derruída de um terremoto naquele ano. Em sua direção, então, aí está o terremoto de Lisboa, né, em novembro de 1755, destruiu mais 10 mil casas, foram muitas mortes, depois foi seguido de um grande incêndio e ainda depois de um maremoto, né, houve invasão das águas. E em sua direção foram postos engenheiros e arquitetos, né, especialmente como Manuel da Maia, Carlos Mardel, que seria responsável, entre inúmeros projetos, pelo risco da Catedral inacabada do Rio de Janeiro, e mais tarde José da Costa e Silva, o mesmo que aportaria junto com a família real no Rio no ano de 1808. Esse novo estilo artístico caracterizado pelo historiador da arte português José Augusto França como proto-neoclássico, ficaria conhecido como pombalino, né, ou de classicismo de transição, que se mistura com o gosto barroco, caracterizando um movimento de transição na arte. Ele é contemporâneo à reconstrução da velha capital portuguesa, afirmando-se através de um gosto mais austero, típico da arquitetura de inspiração neoclássica. Essas características podem ser vistas nos prédios de Lisboa, na área conhecida como Baixa Pombalina, bem como na Praça do Comércio. Eu não vou me deter tanto nisso, mas é de uma riqueza muito grande, marcado pelo despojamento, pela austeridade. As igrejas recuperadas ou construídas em Lisboa durante essa época bem demonstram o gosto da transição que o estilo pombalino representa, tanto porque assimile novos influxos modernizantes que o neoclassicismo simboliza em seu tempo, como também porque faça significar, pela permanência de certas referências estilísticas da fase anterior, um sentido conservador dessas mudanças. É, portanto, um sentido de transição e não de ruptura, né? Assim como Hauser assinala também na sua história sobre o neoclassicismo, na França, o chamado neoclassicismo rococó, né? Ou ainda o neoclassicismo arqueológico, que é o neoclassicismo de primeira fase e que, ao mesmo tempo que tem uma característica de um estilo, também tem do outro, né? Como se fosse, de fato, um momento de transição. O ingresso do mundo luso-brasileiro no neoclassicismo não se daria de forma estanque, nem mesmo teria seu surgimento marcado apenas no Brasil pela chegada dos artistas franceses de 1816. O estilo de classicismo de transição seria a marca dessa fase de transição, e escreve um historiador da arte do período, português, Reinaldo dos Santos, né? A arquitetura neoclássica, como de resto a maior parte dos ciclos artísticos, não tem limites nítidos. Há sempre uma franja onde se sobrepõe a agonia dos estilos cessantes e ao alvorecer das novas formas, né? O seu motivador, no fundo histórico, é importante reafirmar, não foi exatamente o terremoto, né? Há quem diga isso. Não houve pombalino no Brasil porque aqui não teve terremoto. Nada a ver, né? Por favor, né? Na verdade, a expansão de um pensamento, né? Marcado pela ideologia do iluminismo, do liberalismo e pelo sistema filosófico iluminista que vai subsidiar, que vai fundamentar a era do despotismo esclarecido, né? Durante a segunda metade do século XVIII. O despotismo esclarecido era um outro lado de uma mesma moeda que questionava o poder absolutista, né? É bom lembrar que a referência da Grécia, nesse momento, é muito clara em função do que ela representava como espaço
em que, na história, havia vicejado a ideia da democracia. E, no entanto, dentro da própria democracia ateniense, né, da era de Péricles é significativamente uma luz, né, que acena na história para os iluministas dessa época, era também questionada no seu tempo. Né? A democracia não era apoiada por Platão, por exemplo, né? Porque, por uma série de razões, ele defendia o rei filósofo. Né? Então, esse rei filósofo é a imagem que vai servir de base ao déspota esclarecido, né? Ou ao sistema do absolutismo ilustrado, como observou Falcon. Né? Então, algumas igrejas podem ser apontadas como típicas dessa época. A Igreja das Mercês, de Lisboa, traço de Joaquim de Oliveira, cujos talentos fizeram Carlos Mardel levá-lo para a Casa do Risco, em 1762. Essa igreja, cuja fachada José Augusto França considera como a mais bela das fachadas das igrejas de Lisboa, tem um nobre frontão ondulado, adornado por fogaréus, como também de duas platibandas balaustradas, que flanqueiam o frontão, em cujo tímpano um vitral circular produz efeito harmonioso e agradável. Esse templo apresenta um frontão curvilíneo contracurvado, né? Extraído do vocabulário do início do Barroco de Francesco Borromini, que arremata o frontispício do templo com graça e leveza, substituindo o movimento curvilíneo de gosto alambicado tão típico da fase anterior. Quando a gente pega os conventos franciscanos, que a Miriam falou ainda há pouco, né, com a sua linguagem arquitetônica, a sua modernatura farfalhante, alambicada de curvas sinuosas e muito caprichosas, com uma tendência a um adorno já na fachada, em decorrência, inclusive, de possibilidades técnicas e naturais que o ambiente havia. Né? No Nordeste existe o arenito, que é uma pedra sedimentar própria e suscetível de ser esculpida, o que não há no Rio de Janeiro, né? O que não há praticamente no resto do Brasil. Não tem boas pedras. Aqui no Brasil, infelizmente, não tem o liós, né? Que é a grande pedra que vai ser usada na Europa toda, né? Uma pedra de sedimentação, né? Então, mas lá tem o arenito. Então, a arquitetura franciscana é uma arquitetura de uma riqueza na sua modernatura extraordinária, né? E isso tem que ser considerado, né? Que faz com que ela seja tão especial, né? Uma pena que não seja originária do Brasil, né? Mas, como a Miriam fez aí ainda há pouco essa observação, mas ainda assim se constitui numa referência mundial, não há a menor dúvida. O próprio Germain Bazin fala isso, enquanto que a arquitetura jesuítica, em todos os aspectos, reproduz os padrões europeus da tratadística, né, de Vignola, de Palladio, né, de Sérlio, na arquitetura franciscana há um imeditismo praticamente totalmente novidadeiro, né, no mundo ocidental, que o coloca em termos de excepcionalidade em relação aos precedentes europeus que não existem. Né? Então, mas ela é barroca até medula dos ossos. Então, houve uma proposta, eu fiz há algum tempo uma proposta de inscrição desses 13 conventos franciscanos como patrimônio da humanidade. Né? Esse assunto está parado em Brasília, eu espero que ele ande aí algum dia, né? e se inscreva, né? Porque é importante demais. Já tem um convento franciscano, que é o de São Cristóvão, que já é considerado patrimônio da humanidade. Mas, nossa, você tem ainda vários outros aí que têm que ser pontuados, têm que ser falados. Né? Então, a Igreja das Mercês, eu falaria ainda, então, da Igreja de São Francisco de Paula, onde o partido da composição privilegia tanto a monumentalidade quanto o despojamento da modernatura, cuja sobriedade é rompida apenas pela graciosidade do frontão, também contracurvado, que é borrominesco. Né? Nem mesmo nos adornos da portada e das vergas, que encimam os vãos das janelas, percebem-se descomedimentos decorativistas. Né? O pórtico principal
que compõe o portão central da fachada da igreja, é nitidamente neoclássico, mas trata-se de um acréscimo de Antônio de Pádua e Castro, numa reforma que o templo passou em 1855, no século XIX. Milton de Mendonça Teixeira dá ao autor do projeto como sendo do engenheiro militar brigadeiro José Fernandes Pinto Alpoim e do mestre Valentim da Fonseca. Sandra Alvim, no entanto, autora de levantamento sistemático dos arquivos da Ordem Terceira dos Mínimos de São Francisco, para a publicação da Arquitetura Religiosa Colonial no Rio de Janeiro, nada informa sobre a autoria do projeto. A fachada do prédio revela a influência da igreja de mesmo nome em Lisboa. No interior do templo, já apresenta um gosto mais pronunciadamente neoclássico, sendo adornado por 10 colunas coríntias dispostas de par em par, sobre as quais apoia-se um entabelamento que percorre toda a igreja, amparando os arcos da abóbada da nave e da capela-mor. O arco cruzeiro apresenta-se despojado da ornamentação barroca, típica da fase anterior, passando a se apresentar mais como um elemento construtivo e apoiando-se sobre ábacos largos e retilíneos. De dentro da igreja pode-se observar uma curiosa contradição entre o altar-mor e a capela do noviciado, né? Devotado a Nossa Senhora das Vitórias, ambos do traço do mestre Valentim da Fonseca, né? Que foi ajudado pelo carpinteiro Florencio Machado. A capela de Nossa Senhora das Vitórias, que se situa no lado da Capela-Mor, do lado da epístola da Capela-Mor, e apresenta ornamentos rococós, é também do risco do mestre Valentim, ali ajudado na douradura e na talha das pinturas, na talha e nas pinturas, que retrata os milagres do santo, por Manuel da Cunha, representante da Escola Fluminense de Pintura. A diferença de estilos entre a capela do noviciado e a do altar-mor na igreja principal é digna de nota, porque se trata de obras concebidas por um mesmo artista, mas em estilos diferentes. Mário Barata destaca essa diferença, apontando a capela do noviciado um gosto rocai, e no altar-mor uma inspiração já totalmente neoclássica, né? Então, o trabalho do mestre Valentim no altar-mor demonstra o abandono gradativo das formas barrocas e rococós ainda em voga, substituindo a frondosidade da ornamentação pelo despojamento, com sensibilidade para as soluções tectônicas de viso monumental. É o que demonstram as colunas coríntias, sobre as quais apoia-se o entablamento, né, do altar, na altura do altar-mor, com um coroamento semicircular que arremata o retábulo com gosto clássico. Há que se notar que nessas colunas, quando foram projetadas pelo mestre Valentim, no início dos anos 800, não possuíam os adornos no seu fuste, né? Mais tarde, eles seriam acrescentados na reforma já referida de 1855. Né? Também a igreja da Santa Cruz dos Militares, inspiradas na igreja dos Mártires, né, apresenta um traçado austero. Márcia Valéria vai me controlando aí se eu estiver passando, hein? Quanto tempo eu tenho, Márcia? 5? Vixe, Maria. Então, vamos à frente aqui. Então, eis aí a igreja, né? Santa Cruz dos Militares, né? Que é inspirada na Igreja dos Mártires de Portugal, apresenta traçado austero com uma fachada onde predominam as linhas retas do frontão nas pilastras, cunhais e corniches esculpidas em trabalho de cantaria, né? O frontão triangular também já aparece como uma tendência da época, apregoando a solução arquitetônica dos tratadistas renascentistas. A torre cineira, tanto na Cruz Militares quanto na dos Mártires, em Portugal, não compõe o pano da fachada, que ostenta em seu lugar aletas curvilíneas, acabadas em volutas ao gosto de Vignola e recuperada de Alberti, em Santa Maria Novella, e depois em Il Gesù, em Roma. Né? Então, aqui está Il Gesù, em Roma, né?
Santa Maria Novella, né, de Alberti. É dessa fase também a construção da Igreja da Candelária, né? Olha aí, essa foto é rara, hein? Difícil encontrar desse jeito. Uma foto de Márcia Silveira, uma grande fotógrafa que foi minha aluna. E ela tinha essa... Repara só, a planta, né? Ela se organiza a partir de uma cruz latina, em cuja interseção do transepto com a nave há um zimbório graciosíssimo, inspirado no Il Tempietto de Bramante, né? Donato Bramante, e que vai ser eco recorrente na Igreja de São Paulo, em Londres, vai aparecer na rotunda em Paris também, na Radcliffe também, Biblioteca de Oxford, né? Vai aparecer isso em vários locais, esse tipo de solução muito... Aliás, eu tenho uma foto dela melhor. Né? Aqui a gente vê melhor o zimbório. Né? Então, o projeto do engenheiro militar Francisco Rossi, que concebeu a igreja de maneira monumental, equilibrada com planta em forma de cruz latina. Né? Vê-se um domo que seria construído apenas no século XIX, né? Gustave Wallner, né? Quando a igreja recebia uma decoração interna neoclássica. E João Zeferino da Costa, com a sua importantíssima participação, né? Eu trouxe algumas imagens para vocês verem, já que o professor Luciano disse que é um assunto que interessa sempre a todo mundo. É uma igreja belíssima, né? O neoclassicismo dela é de importante dimensão, e o zimbório, né? Aqui a gente vê a cúpula, né? Com as decorações das virtudes dos profetas que estão nos pendurais, né? Aqui apenas uma curiosidade, que eu fui amigo do Aloysio Azevedo Sobrinho, que vinha a ser filho do Arthur Azevedo, o teatrólogo, e ele me mostrou foto desse vitral que havia sido composto, o desenho dele, né, tinha sido primeiro elaborado por Henrique Bernardelli, e o modelo desse vitral foi a esposa, a mãe do Aloysio Azevedo Sobrinho, né, a esposa do Arthur Azevedo, né? Ele me mostrou, inclusive, as fotos que ele guardava. Isso parece que está guardado aí, não sei, com a família, não sei como é que ficou os bens dele. Né? Eu não vou me estender muito, mas eu precisaria mostrar ainda, embora não seja a arquitetura religiosa, né? A gente tem de 1770, esse Arco do Triunfo, né? Que está na portada da Fortaleza de São Luís, de Niterói, de Jacques Funk, e ainda, né, com esse oval, e ainda em Belém do Pará, a Igreja de Santana, né? Inspirada na Igreja de Santo André, de Alberti, né? Sem dúvida nenhuma, onde já há uma tendência a uma classicização muito bem marcada. Né? E o retábulo também, de natureza tectônica, eu terminaria com esse parágrafo de 5 linhas. O Palácio dos Governadores, por sua vez, constitui-se num dos mais importantes exemplares da arquitetura civil brasileira na época colonial, marcada pelo equilíbrio e pelas soluções classicistas, com um frontão triangular e uma platibanda. Isso é esse eu não trouxe, desculpa. É porque não é a arquitetura religiosa. Então, a partir da chegada da missão artística francesa, né, no início do século XIX, o neoclassicismo ganha um impulso notável com a institucionalização do ensino artístico sob a rígida disciplina acadêmica, exatamente numa época em que o Brasil iniciava o processo que iria desembocar na sua independência. Começa, então, sob os influxos da tradição francesa, uma nova etapa do neoclassicismo no país. Então, é isso. Agradeço a todos. Espero não ter ultrapassado o meu tempo. E muito obrigado. Obrigada, professor Marcos. Pois não. Foi um passeio por vários
questões que nos inquieta com certeza, essa passagem, esse início do século XIX, né, com essa influência já do mestre Valentim nas nossas igrejas, e ele mesmo também já com essas referências do neoclassicismo que serão importantes depois na condução da estética de todo o século XIX, né? E essa relação com a tratadística renascentista. Muito obrigada. Muito obrigado. Então,